propriedades dos limites de funções reais de uma única variável real. Vamos acompanhar nessa aula todas as propriedades que envolvem o cálculo dos limites. Vamos aprender? Aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e eu estou aqui para te ajudar a aprender as propriedades. Propriedades dos limites. Nós vamos ver nessa aula o que a gente pode fazer para operar os limites, tá? Quais são as propriedades? Eu não vou demonstrar nenhuma delas e se você quiser ver a demonstração tem no livro da Fleming. É Diva Maria Fleming e Miriam Bus, tá? Eu posso deixar aqui nos comentários do vídeo. Propriedades, ó, se limite de f de x, x tendendo a A, e limite de g de x quando x tende a A existem, e C é um número real, então, nós vamos ter que o limite da soma é a soma dos limites, consequentemente a diferença também, tá? Limite de uma constante vezes f de x é a constante vezes o limite da função. Limite de um produto é o produto dos limites, tá? Eu posso fazer sem problema. Limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o de baixo não se anule, porque eu não posso ter zero no denominador, né? Limite de uma função elevada a um n natural, é o limite elevado ao número. Limite de um radical dentro de radical de uma função é o radical do limite, desde que esse limite seja positivo e esse n aqui seja qualquer inteiro, né? Porque esse aqui dentro tá positivo e esse n é qualquer, tudo bem. Se esse n for par e aqui é negativo, não pode. Que é o próximo, ó. Se esse limite aqui for negativo, então esse n tem que ser ímpar, tá? Que aí tá tudo bem. Porque eu não posso ter positivo com isso aqui dentro negativo, né? Porque contraria a definição de radical, radiciação. Limite do ln de uma função é o ln do limite de uma função se esse limite aqui for positivo, que é a definição do domínio de ln, né, gente? A gente não pode ter um ln de nada negativo, nem zero. Limite do cosseno de f de x é o cosseno do limite de f de x. Limite do seno de f de x é o seno do limite. Limite de e elevado a f de x é e elevado ao limite. Isso aqui vai valer para qualquer função contínua, mas eu ainda não defini função contínua, vai ser a última aula aqui da playlist. Então, por enquanto, a gente vai definir como sendo propriedades. As demonstrações estão lá no livro de Cálculo A, que chama Cálculo A, das autoras Fleming e Gonçalves, tá? Então, vamos ver um exemplo. Limite disso daqui, olha, como que fica? Eu vou usar a primeira propriedade, que o limite da soma é a soma dos limites, ó. Então, isso é o limite mais limite da raiz quadrada menos o limite do cosseno. Agora, aqui eu vou usar algumas propriedades, tá? Então, isso aqui é igual. Essa daqui eu vou usar que isso é limite x tendendo a zero de x. Mais, aqui eu vou usar que isso é raiz quadrada do limite x tendendo a zero de x mais 1, ó. E esse daqui eu vou usar que isso é o cosseno do limite do x tendendo a zero de x, tá? E aí, nós vamos resolver agora, ó. X se aproxima de zero, para onde que o x vai? Zero. Então, esse limite aqui é zero, é elevado a zero, mais raiz quadrada. X tendendo a zero, x mais 1 se aproxima de onde, ó? Quanto mais eu chego perto do zero, esse resultado aqui fica mais próximo de 1, menos cosseno. Limite x tendendo a zero de x é zero, cosseno de zero. Aí, eu resolvo, ó, e elevado a zero é 1, mais raiz quadrada de 1 é 1, menos cosseno de zero é 1. Então, esse resultado dá 1, tá? É o exemplo. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!